Oi, deixa eu te contar uma história que me marcou demais. É sobre um menino lá da favela, no Rio de Janeiro. Chamavam ele de Bocão. Não era apelido maldoso não, era carinho mesmo. O menino tinha uma boca grande e um sorrisão que iluminava a quebrada inteira. Sabe aquele tipo de pessoa que quando sorri, você não tem como não sorrir junto? Era ele. Menino alegre pra caramba, sempre cantando, cumprimentando todo mundo, ajudando os mais velhos a carregar as compras na subida, brincando com as crianças. Era a alegria da mãe dele, Dona Maria, que criou ele sozinha desde bebê. O pai do Bocão. Esse nunca apareceu. Sumiu antes mesmo dele nascer. Dizem que foi engolido pelas ruas, pelo esquecimento ou sei lá. A verdade é que a Dona Maria ficou sozinha, com 17 anos, grávida, morando num barraco de madeira e telha velha, no alto do morro. Mas ela era guerreira, velho. Trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes na Zona Sul. Acordava 4:30 da manhã, pegava 2 ônibus, voltava só de noite com as pernas inchadas e o corpo pedindo descanso. Mas antes de dormir, sempre dava um jeito de fazer alguma coisa pro filho comer. E olha, o Bocão cresceu vendo isso. Cresceu vendo a mãe se acabar de trabalhar e mesmo assim mal conseguir pagar o aluguel, mal conseguir comprar roupa, sapato. Ele lembra até hoje daquelas noites que chegava da escola com fome. Aquela fome que dói no estômago e tira o pensamento, sabe? A Dona Maria colocava o prato na frente dele, arroz, um ovo, às vezes uma salsicha. E quando ele perguntava cadê o dela, ela sorria cansada e dizia que já tinha comido no trabalho, que a patroa sempre deixava um prato para ela. Mas o Bocão sabia. Sabia pelo jeito que ela desviava o olhar. Sabia pela barriga dela que roncava baixinho enquanto lavava a louça. A mãe dele estava com fome. Passava fome para ele comer. E isso, mano, isso marcou ele para sempre. Mas, velho, a realidade da favela não perdoa. O Bocão cresceu com 2 medos constantes. Medo dos caras do movimento que mandavam ali, que matavam quem desobedecia, que recrutavam os meninos à força. Tinha Meriqui que não queria entrar pro crime, mas era obrigado. Ou entrava ou morria. Ou pior, a família morria. E medo da polícia, que entrava atirando, que não perguntava nada, que não separava trabalhador de bandido, que via todo mundo como inimigo. Ele tinha uns 7 anos quando rolou a primeira operação pesada que ele viu de perto. Acordou de madrugada com barulho de helicóptero e tiro. Muitos tiros, mano. Rajadas que não paravam. A mãe dele pegou ele no colo, jogou debaixo da cama, deitou por cima, cobrindo o corpo dele com o dela. Ficou rezando baixinho, pedindo a Deus que nenhuma bala perdida encontrasse o filho. O Emelica chorava, tremendo, ouvindo os gritos lá fora, o desespero das mães chamando pelos filhos, os homens correndo, a polícia berrando, vidro quebrando, porta sendo arrombada, cachorro latindo, criança chorando. Era o caos. Quando tudo acabou já era dia claro. 3 moradores tinham morrido. 2 eram do crime mesmo, estavam armados, trocaram tiro. Mas um era o seu João, trabalhador, pedreiro, pai de 5 filhos. Tava voltando para casa depois do turno da noite numa obra. Levou tiro nas costas enquanto corria para se proteger. A polícia disse que era traficante, que reagiu, que estava armado. A família gritou que era mentira. Mostrou a carteira de trabalho dele, o uniforme da empresa, as fotos dos filhos que ele carregava na carteira. Não adiantou nada. Registraram como traficante morto em confronto. Não deu em nada. Nunca dá, né? E a família do seu João ficou sem nada. Sem pai, sem dinheiro, sem justiça. O Bocão nunca esqueceu daquele dia. Ficou marcado nele. E a partir dali, ele foi entendendo como funcionava. Ele cresceu sabendo que a cor da pele dele e o lugar onde ele morava já eram uma sentença. Era tipo assim, mano, ele nem precisava fazer nada de errado. Só de existir, de ser preto e morar na favela, já era considerado suspeito, já era considerado perigoso. Bastava ele sair da favela, descer o morro, pegar o ônibus que as pessoas já mudavam de calçada quando viam ele chegando. Seguravam a bolsa com força, colocavam o celular no bolso da frente, olhavam com aquele olhar de desconfiança, de medo. Nas lojas, o segurança ficava atrás dele o tempo todo. Não importava se ele estava só olhando, se estava com dinheiro na mão, se estava de uniforme de escola. O segurança estava lá, grudado como se ele fosse roubar alguma coisa. No shopping, era barrado na entrada por qualquer motivo. Tá de chinelo? Não pode entrar. Tá de boné? Tira o boné. Abre a mochila. Mostra a identidade. Enquanto isso, os MLKs brancos de bermuda, chinelo, boné, passavam direto sem ninguém falar nada. Na escola, então,
Quando ele falou que morava na favela, cara, a professora mudou completamente o jeito de olhar pra ele. Antes ela era até simpática, sorria, perguntava das lições. Depois que soube de onde ele era, passou a tratar ele diferente, com desconfiança, com medo. Quando sumia alguma coisa na sala, ela olhava pra ele primeiro. Quando tinha bagunça, já colocava a culpa nele, como se ele fosse perigoso, como se fosse bandido só por morar ali. E olha que o Bocão era bom aluno, viu? Tirava nota boa, era educado, respeitoso. Mas não adiantava. O endereço falava mais alto que tudo. Mas o pior mesmo, mano, o pior eram as abordagens da polícia. A primeira vez que aconteceu, ele tinha 12 anos. 12! Era uma criança ainda. Tava voltando da escola, de uniforme completo, mochila nas costas, bonezinho do Flamengo na cabeça. Tava até ouvindo música no fone de boa. De repente, uma viatura encosta na frente dele. 4 PMs descem, fuzil em punho, apontando pra ele. Mandaram ele encostar na parede, levantar as mãos, abrir as pernas. O Bocão ficou sem entender nada, com medo tremendo. Perguntou o que tinha feito, falou que estava só indo para casa. Os PMs não responderam. Abriram a mochila, jogaram os cadernos no chão, pisaram em cima. Perguntaram se ele tinha passagem pela polícia, se conhecia fulano e ciclano, se estava levando droga ou dinheiro para alguém. O Bocão chorou de medo. E sabe o que os policiais fizeram? Riram, zoaram a cara dele. Um deles falou: só porque você tá de uniforme não quer dizer nada. Todo bandido se disfarça. A gente conhece vocês. A dona Maria, que estava voltando do trabalho, viu de longe e veio correndo, desesperada. Chegou ofegante, mostrando a carteira de estudante do filho, implorando, falando que ele era criança, que era bom menino, que nunca tinha feito nada. Os PMs mandaram ela calar a boca. Falaram que ela devia educar melhor o filho, que ele estava andando com cara de bandidinho. E foram embora. Assim, os cadernos ficaram lá, molhando na sarjeta, pisoteados. A dona Maria abraçou o filho chorando, pedindo desculpa, como se a culpa fosse dela. Dali pra frente foi assim, mano. Toda semana, às vezes 2, 3 vezes na mesma semana. O Bocão já sabia a rotina de cor. Via a viatura, já parava, já encostava na parede, já colocava as mãos pra cima, pernas abertas. Deixava revistar. Aguentava os comentários, as piadas, as humilhações. Não reagia, não reclamava, não olhava nos olhos. Porque qualquer movimento errado, qualquer palavra mal interpretada, qualquer gesto que eles achassem suspeito, podia ser a última coisa que ele fazia na vida. Ele conhecia vários meninos que tinham morrido assim, na dúvida, confundidos. Um deles era o Mateus, amigo de infância dele. Tava voltando da padaria com pão para casa. A polícia mandou parar. Ele parou, mas colocou a mão no bolso para pegar o documento. Os PMs acharam que ele estava pegando uma arma. Atiraram. Mateus tinha 15 anos e um saco de pão na mão. Mas a notícia saiu como o menor envolvido com o tráfico morto em confronto. Colocaram uma arma do lado do corpo. A mãe dele gritou, berrou, fez escândalo. Não adiantou nada. Ficou por isso mesmo. E olha, o Bocão não era bobo. Ele lia, se informava, via as estatísticas. Sabia que a maioria esmagadora dos mortos pela polícia no Rio eram pretos. Sabia que jovem negro era parado pela polícia muito mais vezes, tipo, absurdamente mais vezes que jovem branco. Tinha pesquisa mostrando isso. Sabia que bastava ter pele escura, morar na favela, usar boné, chinelo, roupa de marca, que já era considerado elemento suspeito. Os próprios policiais falavam isso em entrevista, velho. Falavam que procuravam pelo bigodinho fino, pelo cabelo com pintinha, pela blusa de time, pelo jeito de andar. A descrição era dele, era dos amigos dele, era de todo menino preto da favela. Todos eram suspeitos o tempo todo. Todos eram alvos. E o pior, cara, o pior é que não tinha pra onde correr. Entende? Porque se ficasse na favela, corria risco dos traficantes. Eles estavam sempre recrutando, sempre de olho nos MLKs novos. E não aceitavam não como resposta. Se saísse da favela, corria risco da polícia, que via todo favelado como bandido. Era viver no fio da navalha todo santo dia, sabendo que qualquer dia podia ser o último. Acordava de manhã sem saber se voltava de noite. O Bocão via os amigos sumindo um por um. Uns entravam pro crime porque eram obrigados, porque não tinha escolha. Outros morriam. Mortos pela polícia, mortos pelo tráfico, mortos em operação, mortos por bala perdida. Via as mães chorando, enterrando o filho, e a TV dizendo que era traficante, que estava no lugar errado na hora errada, que reagiu à abordagem, que trocou tiro. Mas as mães sabiam a verdade. Os vizinhos sabiam. Todo mundo que morava ali sabia.
Eram meninos trabalhadores, estudantes, sonhadores. Meninos que queriam ser jogador de futebol, cantor, youtuber, médico. Mortos porque a cor da pele e o endereço eram considerados crimes. O sorriso do Bocão começou a sumir aos poucos. Foi gradual, sabe? Primeiro ficou mais raro. Aquele MLK que sorria o tempo todo, que iluminava a quebrada, começou a sorrir menos. Depois o sorriso ficou mais forçado, mais apagado. Até que quase desapareceu. Como é que sorri vivendo assim? Como é que tem alegria, como é que tem leveza quando você acorda todo dia sabendo que pode não voltar? Quando você sai de casa e a mãe fica na janela te olhando ir embora, rezando baixinho para você voltar vivo? Ele começou a andar tenso, sempre olhando para os lados, sempre medindo cada passo, cada movimento. Mudou os horários de ir para a escola. Parou de sair de noite. Parou de usar boné porque boné era motivo de abordagem. Parou de andar em grupo, porque grupo de menino preto era automaticamente considerado quadrilha para os olhos dos outros. Começou a ter medo de tudo. Medo de polícia, medo de bandido, medo de andar na própria rua onde cresceu, medo de ser confundido, medo de estar no lugar errado na hora errada, medo de morrer à toa, por nada, só por existir. A Dona Maria via o filho dela definhar. Via a alegria sumir, o sorriso apagar, o medo tomar conta. Via aquele menino lindo, alegre, cheio de vida, se transformar num adolescente assustado, quieto, fechado, e não tinha o que fazer. Ela conversava com ele toda noite, pedia para ele ter cuidado, para ele não andar com gente errada, para ele não entrar pro crime. Mas ela também tinha medo. Medo de receber a notícia que toda mãe de favela tem medo de receber. Medo de atenderem o telefone de madrugada. Medo de baterem na porta com aquela cara. Medo de ter que ir reconhecer o corpo. Medo de ouvir que o filho dela, que ela criou com tanto amor, com tanta luta, com tanto sacrifício, era traficante. Porque era isso que faziam. Matavam e depois inventavam a história. Colocavam arma na mão do corpo. Tiravam foto. Divulgavam na imprensa. E ficava por isso mesmo. Ninguém investigava direito. Ninguém punia. Era só mais um favelado morto. Estatística. Mas, velho, tinha outra pressão que o Bocão sentia o tempo todo. A pressão do crime. Porque, olha só, na favela o crime era quem tinha poder de verdade. Era quem tinha dinheiro, respeito, influência. Era quem dava roupa, tênis de marca, comida para as famílias que estavam passando necessidade. Era quem pagava conta de luz, de água, até remédio quando alguém estava doente e não tinha dinheiro para o hospital. Mas claro, tudo isso tinha um preço. E o crime cobrava. Impunha medo, mas também dava proteção. Tinha as próprias leis, as próprias regras. E recrutava os meninos cedo, muito cedo. Às vezes com 10, 11 anos já estavam fazendo radinho, já estavam virando avião. O crime oferecia o que a sociedade nunca ofereceu. Dinheiro rápido, status, pertencimento, respeito. Os MLKs viam os caras do movimento sempre com roupa nova, corrente de ouro, moto importada. Viam que ninguém mexia com eles, que eles tinham poder. E muitos entravam, não porque queriam ser bandidos de verdade, mas porque não viam outra saída. Porque sociedade nenhuma lá embaixo dava oportunidade. Porque a escola era precária, faltava professor, faltava estrutura. Porque emprego não aparecia. Quando aparecia, pagava um salário mínimo para trabalhar 12 horas por dia. Enquanto isso, o crime estava ali, na esquina, todo dia, oferecendo dinheiro, oferecendo respeito, oferecendo uma vida melhor. Era uma ilusão, claro. Mas quando você tá com fome, quando você vê sua mãe passando fome, a ilusão parece real. O Bocão resistiu quanto pôde, cara. Ele jurava pra mãe que nunca ia entrar pra essa vida. Via os amigos entrando e falava, comigo não, eu vou ser diferente. Mas a realidade foi apertando. A fome foi apertando. A conta não parava de chegar. Luz cortada, água cortada, aluguel atrasado. A mãe dele estava cansada, o corpo já não aguentava mais. Ela tinha desenvolvido um problema sério na coluna de tanto carregar peso, de tanto subir e descer escada nas casas onde trabalhava. Tava precisando de fisioterapia, de remédio, mas não tinha dinheiro. E continuava trabalhando, se arrastando, porque se parasse não tinha como pagar nada. O Bocão se sentia impotente, sabe? Que angústia, velho. Ver sua mãe se matando, se acabando, e você ali, sem poder fazer nada. Ele tentou arrumar emprego. Tentou mesmo. Mandou currículo em vários lugares. Mas quando via o endereço, quando via que era da favela, já descartavam. Ou quando ia na entrevista e falava de onde era, mudavam o olhar. Diziam que iam ligar, mas nunca ligavam.
A única coisa que conseguiu foi um bico de empacotar em mercado, mas pagava tão pouco que mal dava para comprar o pão de cada dia. Com 14 anos, o Bocão começou a fazer uns corre pro movimento. Nada demais no começo, ele pensava. Só avisar quando a polícia estava subindo o morro. Só ficar de olho. Ganhar uns 50, 100 reais aqui e ali. Parecia inofensivo. Parecia que não era entrar pro crime de verdade. Mas já era. Já estava dentro. A Dona Maria descobriu num dia que ele chegou em casa com dinheiro e ela perguntou de onde era. Ele tentou mentir, disse que tinha feito um bico, mas ela conhecia o filho. Olhou nos olhos dele e viu a verdade. Chorou, implorou, ajoelhou na frente dele pedindo para ele não fazer aquilo. Falou que preferia passar fome, preferia morrer de fome, mas não queria ver o filho no crime. O Bocão chorou junto, prometeu que ia parar, mas não parou, porque, velho, ele não aguentava mais. Não aguentava mais ver a mãe passar fome calada. Não aguentava mais ser tratado como bandido sem ganhar nada com isso. A sociedade já tinha decidido que ele era criminoso desde que nasceu. Já tratava ele como lixo. Já tinha tirado todas as oportunidades dele. Já tinha matado os amigos dele. Então, se era para ser visto como criminoso, que pelo menos tivesse o que comer. Que pelo menos a mãe dele tivesse o que comer. Com 15, ele já estava mais envolvido. Fazia mais coisas, ganhava mais. Com 16, pegou a primeira arma. Lembra que eu falei que o sorriso dele estava sumindo? Nesse dia, sumiu de vez. Quando ele pegou aquela arma fria na mão, sentiu o peso literal e o peso simbólico. Alguma coisa morreu dentro dele. A inocência, a alegria, a esperança. Tudo foi embora. Aos 17, já era considerado soldado. Fazia segurança de boca, fazia contenção quando tinha invasão, trocava tiro quando precisava, o dinheiro entrava bem agora. E pela primeira vez na vida, o Bocão conseguiu comprar comida de verdade para a mãe. Comida boa, carne, fruta, verdura. Conseguiu pagar as contas em dia. Conseguiu comprar o remédio que ela precisava. Comprou uma geladeira nova porque a velha tinha pifado. Reformou o barraco, trocou as telhas que vazavam. Viu a mãe dele chorando, mas era um choro diferente. Era um choro de quem tá aliviada de não passar fome, mas ao mesmo tempo tá destroçada porque sabe que perdeu o filho. Mesmo ele ainda estando ali, ela sabia. O Bocão que ela conhecia, aquele menino alegre do sorrisão grande, tinha morrido. No lugar dele tinha um soldado. Um menino que matava e podia morrer a qualquer momento. Dona Maria via que ele não falava mais das coisas da escola. Não falava mais dos sonhos. Não falava mais de ser jogador, de conhecer o mundo. Falava de guerra, de invasão, de quem tinha morrido, de quem tinha sido preso. Andava sempre alerta, sempre armado, sempre esperando o pior. Dormia pouco. Tinha pesadelo. Acordava suando, gritando. Ela ficava olhando aquilo e se perguntava onde tinha errado. Mas ela não tinha errado em nada. O Brasil tinha errado. A sociedade tinha errado. O sistema tinha errado. E os amigos de infância do Bocão, aqueles que não tinham entrado pro crime, começaram a ter medo de andar com ele. Porque agora ele era do movimento. Andar com ele era correr risco de ser confundido, de ser alvejado, de ser preso. Então ele foi ficando isolado. Só andava com quem era do crime também. E ali dentro, a confiança era pouca. Todo mundo era descartável. Todo mundo podia morrer amanhã. Não tinha amizade de verdade. Tinha só conveniência, necessidade, sobrevivência. O Bocão tinha 18 anos quando aconteceu. Foi numa madrugada de sábado para domingo. Ele estava no baile funk. Até tinha dado um sorrisinho naquela noite, coisa rara. Tava curtindo um som conversando com uma menina. Por um momento pareceu o MLK de antigamente. Mas aí chegou a notícia. A facção rival ia invadir. Era guerra. Geral correu pro posto, pegou as armas, se posicionou. Eles vieram armados até os dentes, mano. Com ódio, com sede de sangue, querendo tomar o território. A guerra estourou no meio da noite. Tiros pra todo lado. Rajadas de fuzil, pistola, escopeta. Gritos, correria, desespero. As mães escondendo os filhos debaixo da cama, igual a mãe do Bocão fez com ele quando tinha 7 anos. Gente rezando, gente chorando, gente sangrando no chão. Crianças apavoradas, velhinhos em pânico. A guerra não escolhe quem atingir. A polícia entrou logo depois, aproveitando o caos. E quando a polícia entra assim no meio de uma guerra, não distingue nada, mano. Atira em tudo que se move. Morador correndo. Tiro. Menino de costa. Tiro. Trabalhador voltando do turno. Tiro. Depois vê quem era. Ou nem vê. Só registra como traficante morto em confronto e pronto. O Bocão tava num beco com mais 2 caras tentando segurar a invasão. Mas quando ouviram a polícia chegando, os 2 caras vazaram.
Falaram para ele vazar também. Ele tentou. Largou a arma no chão, levantou as mãos, gritou que se rendia, que estava desarmado. Mas a rajada veio antes das palavras chegarem. Sentiu o impacto nas costas. 1, 2, 3 tiros. A dor foi imediata, insuportável. As pernas falharam. Caiu de joelhos depois de bruços. Olhou para o lado, viu o céu começando a clarear. Viu as estrelas ainda brilhando entre a fumaça dos tiros. E pensou na mãe. Pensou naquele sorriso dela quando ele era pequeno. Pensou nela passando fome para ele comer. Pensou nela implorando para ele não entrar pro crime. Pensou em como ela tinha razão. Em como tudo podia ter sido diferente se ele tivesse nascido em outro lugar, com outra cor de pele, com outras oportunidades. E sem forças, sentindo o sangue escorrer, deu um último suspiro. Encontraram o corpo dele horas depois, quando o tiroteio já tinha acabado. A polícia colocou uma arma do lado dele. Arma que não era dele, que ele tinha largado longe dali. Tiraram foto. Chamaram a perícia. Registraram como traficante morto em confronto com a polícia. Mais um. Estatística. Número. A imprensa noticiou naquela tarde. Operação policial deixa 15 mortos, todos envolvidos com o tráfico de drogas. Mostraram as armas apreendidas, a droga apreendida. Falaram que foi um sucesso da polícia. A Dona Maria viu na televisão antes de receberem a notícia oficial. Estava trabalhando numa casa na Zona Sul quando a patroa gritou da sala: "Olha, deram uma operação na favela, morreu um monte de bandido." Dona Maria sentiu o coração apertar. Ligou pro filho, não atendeu. Ligou de novo, de novo, de novo. Nada. Largou tudo, saiu correndo, pegou o ônibus desesperada. Quando chegou na favela, as vielas estavam cheias de sangue, de marcas de tiro, de gente chorando. Perguntou pelo filho. Ninguém sabia. Até que uma vizinha chegou perto, abraçou ela chorando e falou. Levaram ele. Tá no IML. Dona Maria gritou, berrou, desmaiou ali mesmo na viela. Quando acordou, continuou gritando. Vizinhas tiveram que segurar ela. Foi até o IML acompanhada, porque não conseguia andar sozinha. Entrou naquele lugar frio com cheiro de morte, cheio de corpo. Mostraram o filho dela num saco preto. Ela teve que confirmar que era ele. Olhou para aquele rosto que ela tinha beijado milhões de vezes, que ela tinha visto nascer, crescer. Tava pálido, frio, com os olhos fechados. Tinha 3 tiros nas costas. Tiros de quem tava de costas, de quem tava fugindo ou se rendendo. Não de quem tava trocando tiro, de quem tava reagindo. Mas não importava. Já tinham registrado como confronto. Ela enterrou o filho numa quarta-feira chuvosa. O céu parecia chorar junto com ela. Usou o dinheiro que ele tinha deixado escondido debaixo do colchão para pagar o caixão. Não era muito, mas deu. Um caixão simples, branco. No velório ela não chorou. Não porque não quisesse, mas porque já não tinha mais lágrimas. Já tinha chorado tudo que tinha para chorar. Ficou só sentada ao lado do caixão, olhando aquele rosto jovem, parado, quieto, em paz finalmente. E pensou em tudo. Pensou que o Brasil matou o filho dela 3 vezes. Matou quando tirou a alegria dele de ser criança, quando fez ele ter medo de existir, de andar na rua, de ser quem era. Matou quando não deu oportunidade nenhuma, quando fechou todas as portas, quando tratou ele como lixo, como bandido, desde pequeno. E matou quando atirou pelas costas e disse que era traficante, que reagiu, que mereceu. E ia ficar por isso mesmo, como sempre fica. Cara, a verdade precisa ser dita, por mais dolorosa, por mais brutal que seja. O Bocão não nasceu bandido. Ele nasceu sorridente, alegre, cheio de sonhos. Ele foi criado, moldado, empurrado para essa vida por uma sociedade que tratou ele como bandido desde que ele nasceu. Uma sociedade que teve medo dele porque ele era preto e pobre. Que parou ele na rua toda semana, só pela cor da pele. Que tirou todas as oportunidades dele. Que fechou todas as portas. Que ofereceu só fome, humilhação e violência. E depois, quando ele entrou pro crime porque não via outra saída, essa mesma sociedade atirou nele pelas costas e disse que ele era bandido, que ele mereceu morrer, que era só mais um traficante a menos. O crime não salva ninguém, mano. Essa é a real. O crime não é a resposta. O crime é morte, é cadeia, é dor. Mas o verdadeiro crime tá em outro lugar. O verdadeiro crime é o Estado que abandona. É a polícia que mata. É a sociedade que finge que não vê. É o racismo estrutural que mata jovens negros todo santo dia. É a violência policial que mata mais gente que o próprio crime organizado.
São as operações que entram nas favelas atirando em tudo que se move, matando o trabalhador, matando o estudante, matando criança, e depois chamam todo mundo de traficante. E fica por isso mesmo. Sempre fica. O Bocão morreu. Mas quantos bocões estão morrendo agora, nesse exato momento? Quantos meninos pretos estão sendo abordados, humilhados, espancados, mortos? Quantas mães estão chorando em silêncio, enterrando filhos, sabendo que vão ser chamados de bandidos, mesmo sendo inocentes? Quantos sorrisos estão sendo apagados? Quantas vidas estão sendo desperdiçadas? Essa é a realidade brutal da favela, mano. Essa é a realidade que a sociedade lá embaixo prefere ignorar. Mas o sangue tá aí, a dor tá aí, os corpos estão aí. E enquanto não houver justiça de verdade, enquanto não houver igualdade real, essa tragédia vai continuar se repetindo, dia após dia, semana após semana, ano após ano. A lição não é só chorar pelos mortos, mano. Não é só lamentar. É acordar. É abrir os olhos. É entender que não existe segurança pública com racismo. Não existe paz social com desigualdade. Não existe futuro para o país com genocídio da juventude negra. É preciso construir um Brasil diferente. Um Brasil onde nenhum menino perca o sorriso por ter nascido preto e pobre. Onde nenhuma mãe precise passar fome para filho comer. Onde nenhuma mãe enterre filho por causa da cor da pele dele. Onde ser morador de favela não seja sentença de morte automática. É preciso entender que essa história não começou ontem. Ela vem de longe, de séculos atrás. Vem dos navios negreiros, dos engenhos, das senzalas, do açoite, do tronco. Vem de um país que foi construído nas costas de pessoas escravizadas por mais de 300 anos. E quando finalmente aboliram a escravidão, sabe o que fizeram? Nada. Absolutamente nada. Não deram terra, não deram dinheiro, não deram educação, não deram oportunidade. Jogaram o povo preto no canto e disseram: agora vocês são livres, virem-se. E enquanto isso trouxeram imigrantes europeus, deram terra, deram crédito, deram apoio. Criaram uma política de embranquecimento do país. Quiseram apagar, diluir, fazer desaparecer. Mas o povo preto resistiu. Subiu os morros porque não tinha para onde ir. Construiu as favelas com as próprias mãos em terra que ninguém queria. E de geração em geração foi passando essa herança de luta, de resistência, mas também de dor, de abandono, de violência. O Bocão era bisneto de escravizados, mano. O pai do bisavô dele tinha sido açoitado no engenho. A bisavó tinha sido estuprada pelo senhor. Essa história de dor não some assim, não some de uma hora para outra. Ela fica, ela marca, ela atravessa as gerações. E a sociedade brasileira nunca quis encarar isso. Nunca quis olhar para essa ferida. Prefere fingir que tá tudo bem, que vivemos numa democracia racial, que aqui não tem racismo. Mas tem muito. Tá na polícia que para mais negro que branco. Tá no salário que paga menos pro negro que pro branco fazendo o mesmo trabalho. Tá na prisão que enjaula mais negro que branco pelo mesmo crime. Tá na morte que ceifa mais vidas negras que brancas todo santo dia. Os números não mentem. As estatísticas não mentem. Quem mente é quem finge que não vê. Eu sei que essa história é pesada, cara. Eu sei que é difícil de ouvir, mas ela precisa ser contada. Porque se a gente não contar, se a gente não falar, se a gente não incomodar, nada vai mudar. O Bocão vai ser esquecido, vai virar só mais um número. E amanhã vai ter outro Bocão. E depois de amanhã outro. E outro. E outro. Até quando? A Dona Maria ainda mora no mesmo barraco. Envelheceu 10 anos em um. O cabelo ficou todo branco. O olhar ficou vazio. Ela ainda trabalha, porque precisa comer, precisa pagar as contas. Mas trabalha no automático, sem vida, sem alegria. Os vizinhos dizem que nunca mais viram ela sorrir desde que enterrou o filho. Ela guarda as fotos dele ainda bebê, ainda criança, ainda sorrindo. Aquele sorriso lindo que iluminava tudo. E chora em silêncio olhando aquelas fotos, se perguntando o que poderia ter sido diferente. Eu fico pensando, mano. Fico pensando que se o Bocão tivesse nascido em outro lugar, com outra cor de pele, com outros recursos, ele poderia estar vivo, poderia estar na faculdade, poderia estar realizando sonhos, poderia estar sorrindo ainda. Mas ele nasceu onde nasceu, sendo quem era. E isso, num país como o nosso, é perigoso. É fatal. Essa é a história do Bocão. Mas é a história de milhares. É a história do João, do Pedro, do Mateus, do Gabriel, do Lucas. Nomes diferentes, favelas diferentes, mas a mesma história. A mesma dor. A mesma injustiça. A mesma morte anunciada.
E enquanto essa história continuar se repetindo, enquanto continuarmos aceitando que é normal menino preto morrer aos 18 anos com 3 tiros nas costas, todos nós somos cúmplices. Todos nós temos sangue nas mãos. Então, cara, se tem uma coisa que eu quero que você tire dessa história, é isso. Não fique indiferente. Não vire a cara. Não aceite como normal. Porque não é normal. Não é aceitável. Não é justo. E só vai mudar quando a gente, cada um de nós, se recusar a aceitar. Quando a gente exigir justiça de verdade. Quando a gente cobrar igualdade de verdade. Quando a gente tratar cada vida preta de favela, como preciosa, como insubstituível, como importante. O Bocão merecia viver, merecia sorrir, merecia sonhar e realizar. E se essa história te tocou, se te incomodou, se mexeu com você, então ela cumpriu o propósito. Porque a gente não pode mais ficar calado, não pode mais ficar parado. A hora de mudar é agora. A hora de acordar é agora. Pelo Bocão. Por todos os bocões que já se foram. E por todos os que ainda estão aqui, lutando para sobreviver nesse Brasil desigual, racista, violento. Essa é a história real de um menino que tinha tudo para ser feliz, mas que nasceu no lugar errado, com a cor errada, no país errado. E pagou com a vida. Que a gente nunca esqueça. Que a gente nunca aceite, que a gente nunca pare de lutar por um país diferente. Por um país onde todo menino, todo jovem, toda vida importe de verdade. Essa é a história do Bocão. E ela termina aqui, mas não pode acabar assim. Não pode.